Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Crônicas, capítulo 29. O reinado de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Retirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles o deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso, veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhes perturbações, assolações e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros, queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jeelelel, dos Gessonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. Dentre os filhos de Judutum, Simaias e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la. Assim levaram para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Então, os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a purificá-la no primeiro dia, no primeiro mês, no 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e purificaram a casa do Senhor em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Já reparamos, santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue, o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as suas mãos. E os sacerdotes mataram e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel.
E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar. Ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando entoava o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vós consagrastes, e vós mesmo ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podia tirar a pé de todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos levitas os ajudaram, até a obra se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para o holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra.